Saudações! 2024, o ano mais quente já registrado na história. O ano em que a gente atingiu o limite de 1,5 graus Celsius de aumento na temperatura global. Cientistas esperavam que a gente fosse atingir esse aumento de 1,5 apenas por volta de 2040. O que isso significa, afinal? O que é esse 1,5? O que significa ultrapassar essa meta? Para a sua vida, para a minha vida e para o mundo. Vem comigo que a gente vai explorar isso nesse vídeo. A temperatura da Terra ela é controlada por 3 fatores. Primeiro é a quantidade de calor, de energia do Sol que a gente recebe. Segundo é o albedo terrestre, que basicamente é a quantidade de energia que a Terra absorve versus a quantidade de energia refletida de volta. E terceiro é o quanto de calor ou quanto de energia fica preso dentro da atmosfera terrestre, que é o efeito estufa. Por causa desses 3 fatores, eles são variáveis, então a temperatura da Terra varia ao longo dos anos, das décadas, dos séculos. No entanto, como os seres humanos estão fazendo atividades que liberam muitos gases que causam esse efeito estufa na atmosfera, como o dióxido de carbono e o metano, a aceleração do aquecimento global está acontecendo de forma bastante assustadora. O planeta está ficando cada vez mais quente e muito mais quente do que ficaria naturalmente sem a intervenção humana. Um dos órgãos mais respeitados globalmente como autoridade na área de mudanças climáticas é o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Ele é um braço da ONU e ele é formado por milhares de cientistas do mundo inteiro que estudam dados e fazem relatórios, produzem relatórios a cada X anos, demonstrando e falando sobre como o clima está mudando, o que está causando essas mudanças, quais são os impactos para o planeta e para os seres humanos e o que a gente pode fazer em relação a isso. Então, o IPCC é o braço das Nações Unidas que produz informações, o braço científico que produz informações sobre o clima do planeta Terra. A ONU também possui um órgão que chama Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Esse é o órgão que realiza e organiza convenções anuais, que chama Convenção das Partes, ou COP, e nessas convenções, que acontecem cada ano em um país diferente, inclusive nesse ano vai acontecer no Brasil, o Brasil vai sediar a COP 30 em Belém, e nessas reuniões, líderes do mundo inteiro se reúnem e com a orientação das informações do IPCC, então informações com embasamento científico produzida pelo IPCC, os líderes globais discutem políticas com as quais eles se comprometem para poder se ajustar e contribuir com a resolução do problema do aquecimento global. Uma COP bastante significativa foi a COP 21, em 2015, que foi realizada em Paris e de onde surgiu o famoso Acordo de Paris. Nesse acordo, os líderes globais se comprometeram a diminuir a emissão de gases de efeito estufa dos seus países para que a gente pudesse manter os níveis considerados seguros pelo IPCC de não ultrapassar 2 graus e, idealmente, não ultrapassar 1,5 grau. Então, por isso que existe essa famosa 1,5 graus do Acordo de Paris de 2015. Esse também é o acordo do qual o Trump informou recentemente que os Estados Unidos estariam se retirando. De novo. Tá, mas o que significa esse 1,5 graus Celsius? Basicamente, esse é o limite do qual nós não deveríamos passar em termos de aquecimento médio do planeta Terra. Então, a temperatura média do planeta Terra não deveria ultrapassar 1,5 graus Celsius mais quente do que a época pré-industrial. Época pré-industrial também é um conceito um pouco amplo. Os cientistas geralmente comparam a temperatura com a temperatura média de 1900. 1900, Revolução Industrial já tinha iniciado,
mas é o ano onde temos, a partir de quando temos dados confiáveis da temperatura média global. Essa tabela da NASA, ela mostra a temperatura média mensal desde a época pré-industrial. Então, a gente pode ver que no começo, lá dos anos 1900, a temperatura sempre ficava igual, ou 0,1, ou menos 0,1, 0,2, menos 0,2. Ela realmente começou a mudar e a aumentar de forma consistente a partir do ano de 1980. E em janeiro de 2016 foi a primeira vez que atingiu 1,5 graus acima da época pré-industrial. E 2024, como eu mencionei antes, foi o primeiro ano que teve uma média anual de mais de 1,5. Então, normalmente, quando falamos de 1,5, significa 1,5 graus a mais, em média, do que a temperatura do planeta em 1900. Em 2024, foi o primeiro ano que a gente teve o ano, considerando mês a mês, consistentemente mais quente do que 1,5 graus. Então, ultrapassamos o Acordo de Paris? Ultrapassamos o limite que havíamos nos comprometido em Paris? Não necessariamente, porque o que significa estar 1,5 graus mais quente? A temperatura média do planeta varia. Tem anos mais quentes, tem anos mais frios, tem meses mais quentes, meses mais frios. Então, existe é muito claro que existe uma tendência aos anos estarem cada vez mais quentes. No entanto, o fato de 2024 ter sido consistentemente mais quente que 1,5 não significa que 2025 não possa ser um pouco menos do que 1,5. Então, apesar de a gente precisaria de vários anos, em média, mais quentes do que 1,5 para dizer que realmente ultrapassamos essa barreira. Bom, então estamos perigosamente perto de realmente ultrapassar esse limite de 1,5 graus de forma consistente. Isso não significa que é fim de jogo para a humanidade. O mundo não vai passar de totalmente bem para totalmente ferrado. É um processo gradual. Quanto mais esquenta, mais consequências acontecem e mais nós sentimos essas consequências. O que com certeza sabemos é que 1,5 é melhor do que 1,6, 1,6 é melhor do que 1,7, 1,7 é melhor do que... Dá para entender a ideia, né? O fato é que a gente precisa fazer tudo o que está ao nosso alcance para desacelerar e diminuir o aquecimento global. Embora cada fração de grau possa parecer insignificante à primeira vista, cada fração de grau vai impactar a vida de milhões de pessoas a mais, vai impactar novos ecossistemas, vai impactar o clima. Então, eu vou mostrar agora alguns exemplos, alguns gráficos, exemplificando de que forma que esse aumento gradual da temperatura vai impactando o planeta. Esse primeiro gráfico, ele mostra, dentro de cenários de 1 grau, que é o recente, estamos entre 1 e 1,5, né? 1,5 graus, 2 graus, assim por diante, e de que forma essa mudança de temperatura média impacta o planeta Terra. Então, eu peguei uma métrica, que é a mudança em dias quentes e secos. A gente pode ver que o amarelo claro é entre 8 e 30 dias durante o ano, com o clima muito quente e seco. E no cenário de 1 grau, a gente tem aqui a maior parte do Brasil, entre 8 e 30 dias, com o sul do Brasil de 0 a 7 dias com dias de extremo calor e seca. No cenário de 1,5, a gente pode ver que já boa parte do Brasil, incluindo o sul, que antes não tinha tantos dias secos de extremo calor, já estão com entre 8 e 30 dias de extremo calor, enquanto parte do norte e o nordeste do Brasil já passam para 31 a 60 dias por ano de extremo calor. E num cenário de 2 graus, a gente vê que essa área com a quantidade de dias de extremo calor maior expande no Brasil,
E algumas áreas ali no Nordeste passam a ter mais de 60 dias por ano de extremo calor. Esse segundo gráfico, ele mostra a mudança na quantidade da população que é exposta, que vai ter que lidar com ondas de calor extremo no Brasil. Então, aqui eu selecionei Brasil, e a gente pode ver que a 1,5, uma média de 3% da população vai precisar lidar todos os anos, ou ao menos uma vez por ano, com ondas de calor extremo. Enquanto a 2%, esse número passa para 5,8%. Considerando que hoje o Brasil tem 216 milhões de pessoas aproximadamente, 3% da população representa quase 6 milhões e meio de pessoas, enquanto 5,8% já são 12 milhões e meio de pessoas. Isso sem considerar o crescimento populacional. Então, a vida de milhões de pessoas a mais vai ser impactada. E esse terceiro gráfico que eu gostaria de mostrar, ele é um gráfico do IPCC, que eu mencionei antes, e ele projeta, se nós continuarmos na rota que estamos hoje, com as medidas políticas de regulamentação e as taxas de emissão atuais, ele nos mostra aqui um modelo num mapa global. Vou selecionar aqui essa métrica de temperatura média da superfície terrestre. Então, a gente pode ver que no globo inteiro, em todos os países do planeta, são marcados com esse roxo mais escuro, o que significa uma alta confiança de aumento. Então, existe uma alta confiança nos modelos de projeção de que a temperatura média da Terra vai aumentar no planeta inteiro. Se a gente pega, por exemplo, essa segunda métrica de extremo calor, não muda nada. Também, no mundo inteiro, vamos ter mais experiências de dias de extremo calor. Se a gente pega essa métrica aqui de a precipitação média, a gente, olhando aqui para o Brasil, a gente pode ver que a região mais do sul do Brasil, que já sofre frequentemente, centro e sul, que já sofre frequentemente com enchentes e alagamento, está no roxinho. Então, existe uma alta confiança de que a precipitação de chuva vai aumentar nessa região. Enquanto outras regiões, como essa região marcada em laranja, que é o Nordeste do Brasil, que são regiões que historicamente sofrem com a seca, o laranja significa uma alta confiança de diminuição. Então, existe uma alta confiança que a precipitação nessas regiões vai ficar ainda menor. Ou seja, áreas que sofrem com seca vão sofrer mais ainda com seca, áreas que sofrem com alagamento vão sofrer mais ainda com alagamento. Então, 1,5 grau é ruim, 2 graus de aquecimento é ainda pior. Na verdade, 2 graus é realmente fim de jogo para muitos ecossistemas e pessoas. A 2 graus, a estimativa é que todos os recifes de corais do mundo desapareçam e também algumas nações-ilha vão ficar inabitáveis, como, por exemplo, as Maldivas e Ilha Solomão, que é um país que é formado por um conjunto de ilhas. Algumas delas, inclusive, já estão submersas. Isso porque a 2 graus, a estimativa é que todas as geleiras do mundo derretam, o que vai fazer com que tenha um aumento no nível do mar. Então, esse aumento é estimado que vai ser entre meio metro e 3 metros, o que vai afetar as costas de todo o planeta. Então, considerando o cenário atual, é muito provável que a gente vai passar 1,5 grau nos próximos anos. Para o mundo parar de aquecer, a gente precisa parar de emitir gases de efeito estufa. Isso significa que a gente precisa descarbonizar o nosso sistema de eletricidade, as indústrias, o nosso meio de transporte. Nós precisamos encontrar formas, implementar formas, porque nós sabemos formas, mas nós precisamos implementar medidas para diminuir as emissões gigantes do nosso sistema de agricultura e de agropecuária. Então, nós precisamos tomar ações rápidas, ações imediatas, porque por mais que a gente está vendo alguns avanços, as emissões não estão nem diminuindo ainda. Nossas emissões de gases de efeito estufa, principalmente dióxido de carbono e metano,
continuam aumentando ano após ano. E para que a gente pudesse atingir esse limite de 1,5 grau, a gente precisaria estar reduzindo as nossas emissões numa taxa de 9% ao ano. Então, para ter uma ideia, 9% ao ano é o dobro das reduções que a gente conseguiu ter globalmente durante 2020, quando o mundo estava em quarentena por causa do Covid. Então, a gente precisaria reduzir o dobro do que foi reduzido em 2020 com a quarentena, de forma consistente ano após ano. Então, o cenário não está muito otimista para o nosso lado. Existe uma possibilidade de que no futuro tecnologias vão ser desenvolvidas para capturar o carbono do ar. E com isso, ao longo do tempo, estabilizar o clima num nível adequado novamente. Mas nesse momento, essa tecnologia não existe. O que a gente sabe é que, se for possível, vai ser difícil e vai ser muito caro. Então, a gente deveria, nesse momento, estar focando no que a gente sabe que funciona, no que a gente já sabe há muito tempo que a gente deveria estar fazendo, que é parar de investir em refinarias de petróleo, parar de queimar carvão e gás natural e começar a fazer a transição o mais rápido possível para energias renováveis, vento, energia solar, energia nuclear. Nós precisamos eletrificar os nossos meios de transporte, eletrificar o máximo que a gente puder das indústrias que hoje utilizam carvão, óleo e gás. Nós precisamos reformar o nosso sistema de agricultura, de agropecuária, nós precisamos mudar a forma como a gente produz e a forma como a gente consome. E é importante lembrar que nós, como indivíduos, temos o poder, sim, de liderar essa mudança. Manda um e-mail, escreve uma carta, faz uma ligação para a sua prefeitura, para o seu governo estadual. Se os nossos governantes começarem a receber pedidos, conversas sobre aquecimento global, eles vão ver que esse é um tema que está na mente dos eleitores deles, esse é um tema que é importante para os eleitores deles. Então, a gente precisa acionar essas pessoas que estão no poder, que estão tomando as decisões e fazendo as leis, mostrando que isso é uma prioridade para a gente. Vamos pedir medidas mais fortes nessa transição para fontes de energia sustentáveis. Vamos pedir regulamentação das indústrias para que as indústrias comecem a ser responsabilizadas pelos gases de efeito estufa que elas emitem e tenham que pagar por esse carbono que elas estão colocando na atmosfera, e vamos criar conscientização, vamos trazer esse tema para as nossas conversas com os nossos amigos, em sala de aula, no nosso trabalho, com a nossa família. A gente precisa criar comunidade e se fortalecer como comunidade para passar por isso junto, para gerar inovação e para gerar pressão para mudanças no governo e nas indústrias. Então, compartilhe esse vídeo, esse é um bom início de conversa com seus amigos, com seus familiares. Compartilhe esse vídeo, compartilhe outros conteúdos que são baseados em informações factuais, informações científicas, e vamos continuar trabalhando juntos. Obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.